Quais que seriam, nesse momento que nós estamos vivendo, os principais temas relativos aos povos indígenas? Olha, talvez eu possa dizer até o que são prioritários para combate, né? Nós precisamos, nesse momento, combater a violência que acontece dentro dos territórios indígenas, né? Tem aumentado drasticamente o número de assassinatos dentro dos territórios ou no entorno, né? O combate à exploração ilegal de madeira ou de minérios, né? Os territórios indígenas estão cheios de invasores, né? Que estão ali explorando ilegalmente, né? Os territórios. Garantia da segurança dos povos indígenas dentro do seu território, né? E, claro, né, a bandeira de luta maior dos povos indígenas continua sendo a demarcação dos territórios indígenas. Né? Então, isso não é uma... agora, enquanto deputada federal eleita, posso dizer que não é uma missão do legislativo, né? Não é um papel do legislativo, mas nós temos agora também esse poder de articular com o executivo para retomar a demarcação das terras indígenas no Brasil. Pela APIB, nós fizemos aí um pequeno levantamento, né? E já estamos com esse estudo pronto de 5 territórios que estão com o estudo já totalmente concluído, não tem nenhum impedimento jurídico ou administrativo, né? E que seria importante que que tivessem dentro das prioridades para os 100 primeiros dias do governo Lula. Nós estamos agora preparando o material, esse documento, para apresentar, né, já, para que seja incorporado aí nas prioridades. Vou voltar a voz aqui, que eu estava no mudo. Alguns outros países, como a Bolívia, alteraram a Constituição para reconhecer o caráter plurinacional do Estado. Você acredita que esse também deveria ser o caminho no Brasil? Ainda que os povos indígenas aqui não tenham o mesmo peso relativo na população que outros países latino-americanos? Olha, a gente é menos que 1% da população brasileira, né? E, infelizmente, nós ainda somos desconhecidos dentro do nosso próprio país, né? A gente ainda não tem esse reconhecimento pela força que é essa diversidade de povos, né, e culturas, pelos territórios que a gente protege, né, nós ainda não temos. Eu acho difícil que uma lei como essa seja aprovada no Brasil. Nós ainda estamos lutando pela visibilidade, né? Ainda estamos lutando pela ocupação de espaços. Acho que, nesse momento, o mais importante ainda é a gente conseguir fazer parte, né, desses diversos espaços, tanto no legislativo quanto no executivo ainda brasileiro, sabe? Acho que, quem sabe, a gente possa começar uma discussão como essa, fazer esse processo de escuta, né, dos povos indígenas, para que a gente possa, né, decidir, né, qual que é o melhor caminho, sabe? Acho que... Porque, Breno, sabe, às vezes, uma entrevista como essa, né, você sempre me pergunta o seu ponto de vista, sabe? Assim, eu tenho uma trajetória que foi construída muito no coletivo, né, que vem muito de decisões compartilhadas. Então, dificilmente eu consigo responder alguma coisa assim que se refere aos povos indígenas como uma opinião particular, sabe? Porque eu sou muito de escuta e elaborar também o meu pensamento e a minha decisão a partir desse diálogo, sabe? Então, por isso que eu sempre trago assim a importância de se promover esses espaços, né, de escuta da diversidade, né, dos povos que é no Brasil. Sônia, qual é a conexão, e o presidente Lula tocou nesse tema na COP27, qual é a conexão, para que a nossa audiência tenha claro, entre os povos indígenas e o meio ambiente, especialmente o meio ambiente na Amazônia Legal? Por que a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a defesa dos direitos indígenas se conectam com a defesa do meio ambiente? Olha, para nós não tem como separar, né? Nós somos o próprio meio ambiente. Nós somos a própria natureza, né? E a nossa luta principal é a defesa da Mãe Terra.
né? Hoje a terra se tornou um principal objeto de disputa pelo poder político e principalmente pelo poder econômico, para acessar, para explorar e para gerar lucro sempre para poucos, né? Então, quando se destrói a terra, quando se explora a terra, é nosso próprio corpo que também é atingido, né? Porque se a gente não tem esse território, se a gente não tem um meio ambiente preservado, a nossa própria vida está ameaçada, né? E aí eu acho que talvez um dado que seja fundamental para as pessoas escutarem e perceber sempre a importância, né, dos territórios indígenas e a relação dos povos com o meio ambiente, né? Eu sempre falo em todos os lugares, as pessoas, Sônia, já cansei até de escutar isso, mas eu acho que tem que falar muito, muito para que todo mundo entenda. Nós, povos indígenas, nós somos apenas 5% da população mundial, né? 5%. Mas, comprovadamente, né, estudos já têm apontado que 82% da biodiversidade que está protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas, né? A gente é responsável por essa preservação, não porque haja uma política efetiva de proteção do meio ambiente, mas porque o nosso próprio modo de vida, por si só, protege, né? Garante essa relação. Então, nós estamos agora num período de maior desmatamento no Brasil, né? Mas, tipo, de 27% de aumento de desmatamento, apenas 1% está dentro dos territórios indígenas. Então, somos nós, com o nosso corpo, né? Com o nosso próprio corpo, que defende esse território e protege o meio ambiente. Então, se o nosso modo de vida, se a nossa cultura, se os nossos direitos estão ameaçados, naturalmente que essa biodiversidade toda também está em risco, né? Se essa biodiversidade toda está em risco, né, a consequência chega para todo mundo, não só para nós. Então, é muito importante que as pessoas entendam o papel dos povos indígenas, né, dessas culturas preservadas, dos direitos garantidos, né, para essa proteção da biodiversidade que todo mundo precisa para continuar existindo, né, para continuar vivo. Então, é a continuidade da vida no planeta. Então, é importante que as pessoas entendam isso, sabe? Essa relação, a importância dos modos de vida e a importância da demarcação dos territórios indígenas. Não tem como se garantir uma biodiversidade hoje protegida se você nega os direitos indígenas, né? Então, para nós é isso. A nossa cultura depende dessa biodiversidade protegida, né? Os nossos rituais, as nossas festas, né? A nossa alimentação. Então, né, é uma relação muito, muito direta, né? Não tem como dissociar povos indígenas e meio ambiente. E também o clima. Acho que é importante trazer também essa questão climática, né? Que nós estamos agora sobre uma tríade, né? Que precisam estar sempre discutida conjuntamente. Povos indígenas e territórios, né? Meio ambiente e a questão climática.